Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, Madame e Messias, a mais um editorial do The Talk. Como eu sempre faço nos nossos editoriais, eu vou pedir aqui para vocês um voto de confiança para os barulhos estranhos aqui da nossa vizinhança, principalmente os nossos amigos latinos que sempre estão com a gente, né? Estão sempre ali, firmes e fortes na latição. E de vez em quando isso acontece. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Beleza. A gente tem que, dar uma olhada aqui, etc, para ver se todo o equipamento está ligado, se o som está funcionando perfeitamente para vocês, etc, etc. Estou colocando aí no lado, aí do... Não sei se nesse canto ou se nesse aqui. Acho que nesse aqui. Vou deixar aqui o link, do nosso The Talk 7, que já foi pro ar. Foi pro ar no dia 28 de fevereiro, já está à disposição da leitura de vocês, sem esquecer também que temos o entrevistão, que tem um highlight, aí sim, da grande conversa que nós tivemos com a Madeleine Alves, Então, o entrevistão, quase que na íntegra, o material todo que a gente conversou, parte desse material tá no entrevistão do número 7, tá? E o entrevistão mesmo na íntegra, dá quase 2 horas e 10, 2 horas e 15 de conversa. Esse entrevistão ele está aí também no corpo da postagem. No corpo da postagem você vai encontrar o link para ler a revista, para ler o folhetinho, nossa folha literária do The Talk, seu espaço de leitura. E aproveitando, que na última terça-feira foi o Dia Internacional da Mulher, a gente colocou no ar o entrevistão, aí sim todo o material bruto do nosso The Talk ao vivo. Aí vocês dão uma passadinha lá para dar uma olhada, para saber o que era o The Talk ao vivo, De vez em quando eu dou umas explicações do que era o The Talk ao vivo. Lá eu expliquei, no vídeo que está aí, também o link no corpo da postagem e essa imagem que vocês têm da capa, do vídeo que vocês podem encontrar também no YouTube. Está ali um pouco da história do que foi o The Talk ao vivo nos anos de 2013 e 2014, tá bom? Quem sabe a gente um dia retorna para o nosso The Talk ao vivo, tá bom? Que em geral são as conversas que a gente utiliza para poder fazer a entrevistão, tá bom? Então, mais ou menos essa é a história. E, obviamente, mais uma vez pedindo um voto de confiança de vocês para continuar até o final do nosso editorial de hoje, do nosso bate-papo de sexta-feira, que hoje não vai ser tão eletrizante assim e tal. Vai ser um bate-papo bem ameno e tal, em que pese que, de repente, essa chamada de vídeo meio explosiva, e tal. Mas confie em tio Celinho que a gente vai fazer a amarração toda direitinho e tal. Preocupações do editor, do The Talk, da forma como as coisas andam se encaminhando. Eu vou ler aqui uma notícia que saiu no dia 3 de março de 2022, praticamente uma semana, uma notícia que saiu na Folha de São Paulo. É uma notícia assinada pelo jornalista Leonardo Sanches. Eu vou ter que ler aqui pelo celular, tá, gente? Por isso que eu estou de cabeça baixa, tá bom? Eu estou aqui tendo que ler, não deu para compartilhar na tela aí com vocês, para a gente fazer a leitura junto, mas, por favor, tenham um pouquinho de paciência, um pouquinho de atenção sobre a notícia, uma notícia super curta, tá bom? O título da notícia diz o seguinte: após a invasão da Ucrânia, Mosfilm, mostra de cinema russo, é adiada em São Paulo. Agora eu estou precisando de óculos, me fazendo de difícil, Evento deveria começar no dia 10 de março e ainda não tem nova data. Está aqui a assinatura do Leonardo Sanches, foi 12h10 do dia 3, a matéria foi para o ar. São Paulo. Vou começar a ler a notícia, tá bom? A mostra Mosfilm de cinema soviético e russo, que seria realizada no Cine Sesc, em São Paulo, entre os dias 10 e 23 de março, foi adiada nesta quinta-feira, 3. Dia após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Segundo Gilson Packer, gerente do cinema de rua, a decisão foi tomada diante da escalada do conflito no continente europeu. Abre aspas, fala do gerente, tá? Do Gilson Packer. Nós analisamos bem a situação e, contudo,
tão polarizado, com o mundo inteiro se fechando para a Rússia, a gente achou complicado e arriscado pôr essa mostra em cartaz agora, diz Packer. E ele continua. Nem todo russo é Putin, claro. Mas a gente achou melhor levar essa programação para um outro momento, para preservar essa elegia ao cinema russo e soviético que ela é. Fecha aspas. Ele espera que o evento possa ocorrer num futuro breve, se o futuro breve entre aspas. Mas, diante das incertezas que rondam o conflito entre Rússia e Ucrânia, ainda é cedo para prever novas datas. Nessa segunda parte da matéria já começa a entrar um pouco de contexto, que foi um contexto que não apareceu no G1, tá bom? O G1 simplesmente deu uma matéria e tal, tanto faz como tanto fez, deu lá a notícia. Aqui tem um pouco do contexto do jornalista Leonardo Sanches, tá? Então aqui já começa a entrar alguns contextos, enfim. Realizada atualmente, a Mosfilme exibiria 16 filmes no Cine Sesc nesta oitava edição, ou seja, já tivemos 7 anteriores. O evento é uma parceria entre o cinema do Sesc São Paulo, a CPC UMES, CPC seria a União Municipal dos Estudantes Secundaristas, isso todo mundo sabe. O CPC UMES é o Centro Popular de Cultura, tá bom? É o Centro Popular de Cultura do UMES, CPC UMES Filmes, tá? E a Embaixada da Rússia no Brasil. Na programação estão títulos inéditos no país como Vladivostok e versões restauradas de clássicos. O evento ainda traria celebrações dos 200 anos de nascimento do escritor Fyodor Dostoiévski e do centenário do cineasta Yuri Ozerov. Um boicote, aqui já estamos na parte final da matéria, tá bom? Um boicote da indústria cinematográfica ao país está atualmente em curso, com Disney, Warner e Sony anunciando que não vão exibir esses próximos lançamentos nos cinemas da Rússia. Seus próximos lançamentos nos cinemas da Rússia. Até que o presidente Vladimir Putin ponha um fim aos ataques contra a Ucrânia. A Netflix, de forma similar, decidiu paralisar suas produções no país. Termina a matéria. Bom, tive que ler aqui no celular, tá bom? Porque não deu para compartilhar na tela com vocês, etc, etc. Bom, me parece que os ataques da Rússia contra a Ucrânia, eles saíram no carnaval, tá? Eu estava preparando o quê? Eu estava preparando o... Agora eu estou meio perdido aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso calendário, porque no nosso calendário as coisas ficam um pouco mais claras, né? Tarará, estamos indo para o dia 11, o É Guerra foi no dia 4, dia 2 eu fiz o lançamento da revista, era para ter saído um vídeo sobre o lançamento da revista no próprio dia 28, dia 1º de março. Foi da virada da quarta para quinta-feira, se não me engano, tá? Que começaram os ataques na Rússia. Ou foi da virada de quarta? Não, de terça para quarta. Ou seja, os ataques da Rússia contra a Ucrânia tinham começado na terça-feira, terça para quarta-feira, ou de quarta para quinta-feira, ou seja, quando houve o cancelamento desse festival do Sesc, estava mais ou menos rolando uma coisa mais ou menos parecida com 2 dias, tá? Quando houve, não necessariamente cancelamento, ele foi suspenso para uma nova data. Pois bem, pessoal, confia no tio Celinho, que você sabe que o tio Celinho sabe fazer a amarração direitinho, tá bom? Mas agora é aquele momento, tio Celinho, põe a mão na testa. Momentos difíceis, etc, etc, etc. Bom, gente, desde que o mundo é mundo, existe o que o povão hoje em dia anda chamando de russofobia. Ok, é tal da russofobia, pessoas que não gostam de russos. Quando surge uma situação como essa, dos ataques da Rússia contra a fronteira da Ucrânia, inclusive utilizando fronteiras comuns, né, uma espécie de tríplice fronteira ali com a Bielorrússia, né, a coisa piora sensivelmente. O evento sempre me pareceu esse evento
desse Mosfilm não parecia ser um evento assim magnânimo e tal, né? Dos eventos que o Sesc tem como parceiro, que me parece que a única coisa que o Sesc participa nessa situação é de emprestar o espaço. Não é ele que necessariamente faz a produção do festival. Me parece que o festival é do Centro Popular de Cultura da União do Municipal dos Estudantes Secundaristas, ou seja, né, seria mais esse CPCU Misfilm, mais a Embaixada da Rússia. Eles que são de fato que fazem o, o evento. Né? O Sesc só entra com as instalações e tal, e provavelmente o Sesc falou: olha, com essa quantidade de russofobia, agora com esse ataque, o negócio já não está muito bom, eu não vou correr o risco de ter, sei lá, os cinemas do Sesc sendo invadido por pessoas que vão quebrar, dar prejuízo, ou acontecer até coisa pior, tipo, ter uma manifestação anti-russa, tacarem fogo no teatro com um monte de gente dentro, pode dar um acidente, etc, etc. Bom, quanto à parte técnica, que é essa parte de segurança, parabéns aos envolvidos, né? Passa para uma outra data, tá? Se a questão for realmente a Secretaria de Segurança Pública da cidade do Estado de São Paulo chegou e falou assim: olha, não garanto segurança em determinadas situações. E eu acho que esse evento entrou numa espécie de sinal vermelho, ou pelo menos um belíssimo de um sinal amarelo. A gente não vai garantir segurança bacana para esse evento. Então, vocês têm que ter muito cuidado, vocês têm que contratar a própria segurança, convocar a própria polícia, etc. E tal. Alguém. Aí é que está. A matéria, o G1 não dá contexto nenhum. A matéria que eu acabei de ler para vocês, que é o da Folha de São Paulo, está dando umas justificativas meio furadas. Tá. Vamos lá. Vou voltar aqui na matéria, vou ver se eu consigo ler aqui. Vamos lá. Celular. Né? O celular está aqui para a alegria de todos. Né? Vou ver se eu consigo tirar ele um pouco fora da câmera. A fala do Gilson Pecker. Nós analisamos bem a situação e, com tudo tão polarizado, com o mundo inteiro se fechando para a Rússia, a gente achou complicado e arriscado pôr essa mostra em cartaz agora. Russofobia existe desde que o mundo é mundo. Você pega no mundo dos games, todos os jogos de guerra ou são contra chineses ou são contra russos. Ou terroristas islâmicos, muçulmanos, orientais, etc, etc. Você pega qualquer Call of Duty da vida aí, quem é o inimigo? O inimigo sempre é o russo, é o chinês, é o árabe, é o muçulmano, etc, etc. Né? Quer dizer, agora está polarizado e as outras 7 edições do Mosfilme não estavam. Estranho. Nem todo russo é Putin, claro. Mas a gente achou melhor levar essa programação para um outro momento para preservar essa elegia ao cinema russo e soviético que ela é. Tá, se nem todo russo é Putin, põe no ar. Simples. Tem um outro trecho aqui que falava sobre, né, o evento ainda traria celebrações de 200 anos do escritor Fyodor Dostoiévski e do centenário do cineasta Yuri Ozerov. Quer dizer, você pega a história do Dostoiévski, do Fyodor Dostoiévski, lá em 1849, uma acusação muito idiota, segundo o que consta, ele estava lendo uma carta de um determinado, não me lembro agora quem era, se era de um escritor russo para o Gogol, tá? E ele fez uma leitura dessa carta, de trechos dessa carta, em público, onde ele, me parece que ele sofria alguns tipos de críticas contundentes ao seu trabalho. Eu não sei quem estava criticando quem, não me lembro agora com riqueza de detalhes o que estava nessa carta, mas enfim, por causa da carta, ele foi parar na prisão, ainda já no segundo semestre de 1849, por ordem do Nicolau I, e saiu a ordem de execução, né, de você executar, acho que eram 16 prisioneiros que seriam fuzilados. E um deles era o Fyodor Dostoiévski. Aí houve, obviamente, o perdão, né? Foram feitos os pedidos de perdão,
Nicolau I aceitou, mas ainda teve que puxar uns 8 aninhos num campo de trabalhos forçados. Quer dizer, só pela história do Dostoiévski, sei lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já peguei algumas manifestações aqui e acolá, ao vivo e também pelo online, pela internet, essa coisa toda, de pessoas achando o cúmulo dos absurdos, cancelamentos, como aconteceu, se não me engano, numa universidade italiana que suspendeu um curso sobre literatura russa, ou era um curso específico sobre a obra do Dostoiévski, por ser russo, e porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Gente, se a gente for de fato nessa parada, se a gente não fizer as devidas diferenciações, por exemplo, o Sesc costumava ter aqui em Santos, nem sei se ainda tem, o tal do Mirada, que é uma espécie de festival ibero-americano de arte cênica. Um negócio maravilhoso, incrível, muito bom, muito belo, sensacional. Né? A galera aqui de Santos sempre adorou o Mirada. A assistência talvez nos últimos anos tenha caído por causa do, né, governo, essas coisas, inflação, falta de salário, todo mundo meio ruim de grana, etc. E tal. Mas, enquanto a economia estava funcionando, era um festival que todo mundo adorava assistir. Eu, por exemplo, fui assistir várias vezes o Mirada. Né? Tenho excelentes histórias sobre o Mirada, tem coisas maravilhosas lá. Bota o bloco na rua, quer dizer, a gente encontra essa galera que sempre frequentava o Mirada até outros eventos do Sesc, também outros eventos culturais que são da Secretaria de Cultura, que não são do Sesc. Nem o Sesc é parceiro de todos os eventos culturais que rolam aqui na cidade, mas se encontrando as pessoas na rua e algumas manifestações no famoso livro de rostos e no Você Tubo e outras tantas manifestações, o pessoal falando assim, mas não tem muito cabimento fazer esse tipo de cancelamento do Fyodor Dostoiévski, especialmente porque o Fyodor Dostoiévski era um camarada que era contra. Se ele é um cara contra Nicolau I, ele é contra Putin. Nada mais, sei lá, a favor do mainstream do que você pelo menos preservar a homenagem dos 200 anos de nascimento do Fyodor Dostoiévski, ele é de 1821. Mantém, pelo menos isso mantém. Não quer mostrar os filmes, tudo bem. Deu problema de grana, não vai conseguir exibir, né? Porque hoje em dia a exibição não é mais feita por cópias, né? Hoje em dia é tudo feito por, sei lá, via satélite e tal. Praticamente não existe mais uma. Nos cinemas hoje em dia já não existe mais o rolo de filme, o negativo, sei lá, a cópia, né, para você exibir no cinema. Hoje em dia é tudo eletrônico, vem tudo via satélite, é tudo online, etc, etc. Beleza, acredito que deva ser essa a técnica de exibição desses filmes e de repente deu algum problema de comunicação com a sede na Rússia, né? Por favor, explique então tecnicamente. Falou, olha, não vai dar para exibir porque quem ia mandar as cópias não mandou a tempo, né? E, em geral, hoje em dia, as máquinas que fazem a projeção, elas recebem arquivos, como se recebe arquivo de vídeo, então não é mais aquela cópia que vem né, nos rolos, nos antigos rolos, aqueles grandões, que você ficava lá, o operador, trocando rolo, tira um, põe outro, etc, etc. Não tem mais isso, né? Então, tipo, tá, explica isso, mas não chegar. Acabei pegando o celular aqui para ler de novo o trecho. Vou ler o trecho aqui de novo para vocês, tá? Estou aqui com o celular na mão. Nós analisamos bem a situação e com tudo tão polarizado, com o mundo inteiro se fechando para a Rússia, a gente achou, como é que você sabe que está tudo fechado para a Rússia? Está todo mundo de acordo? Todo mundo é contra a Rússia? Enfim, gente. Sabe quando você lê a matéria? O G1 não informou nada. A Folha de São Paulo deu até um contexto bem interessante, que é como eu tento aqui finalizar esse nosso bate-papo. Que é o seguinte, um boicote da indústria cinematográfica ao país está atualmente em curso. Com Disney, Warner e Sony anunciando que não vão exibir seus próximos lançamentos nos cinemas da Rússia. Tá. Até que o presidente Vladimir Putin ponha um fim aos ataques contra a Ucrânia. A Netflix, de forma similar, decidiu paralisar suas produções no país. Quer dizer, tá, mas o que tem a ver a Embaixada da Rússia, o Cine Sesc e o Centro Popular de Cultura da UMES com
interesse corporativo. Entenderam? Tá? Eu poderia me estender aqui por mais e mais tantos minutos e tantas horas, etc. e tal, falando sobre esse assunto. Tal. Não, né? Eu tenho uma coisa que eu tenho um pouco de pé atrás, tá? Com essa coisa de o mundo corporativo bate o pé e você sai correndo. Isso eu tenho um tremendo de um pé atrás, e isso é uma crítica que eu faço aos colegas artistas. Porque não é tudo que o mundo corporativo bate o pé que você tem que sair atabalhoadamente, sai correndo em desespero. O festival, o Mosfilm, ele tem, talvez tenha uma relevância para o Estado de São Paulo no máximo. Não conheço o Mosfilm como um evento que sai em todas as mídias e tudo isso e tudo aquilo. O quê? Não vai ter cobertura da imprensa porque a imprensa está do lado da Ucrânia. Também é uma corporação. Quer dizer, o mundo corporativo bate o pé e você vai ter que encontrar uma outra data ao longo de 2022 para fazer homenagem para o Fyodor Dostoiévski, mostrar os filmes russos. De novo, eu vou falar aqui a mesma coisa que eu falei na semana passada. Cadê tua personalidade? Cadê? Né? Cadê a tua corrente sanguínea, né? Os hormônios que correm na corrente sanguínea, né? A sua progesterona, a sua testosterona, tem vários, né, hormônios disso, de sono, de crescimento. Cadê a corrente sanguínea do negócio? Primeiro que não é um festival que você vai ter uma enorme cobertura de imprensa. Talvez um pouco da imprensa. Especializada, Estadão e Folha, no máximo. E mesmo assim, tipo, notinha. Você não vai receber uma equipe do G1 no dia de abertura do festival, né? Vai aparecer a imprensa, e a imprensa fará, né? A imprensa fará manifestações dentro do festival, porque de repente tem algum, sei lá, funcionário da embaixada da Rússia na abertura do festival. Gente, calma, não é, sei lá, não é o leão de ouro, né? Não é o urso de ouro, de prata, palma de ouro, globo de ouro. Não, se esses festivais quiserem, entendeu, brecar a Rússia, brecar a produção russa, lamento. Porque a maioria das pessoas que estão se manifestando nesse momento em relação a essa russofobia, elas são contra essa russofobia na área da cultura e da cultura artística. Tomem cuidado com esse tipo de coisa. Não é todo mundo do povão que está fazendo essa confusão. E que, obviamente, essa justificativa aqui, que eu vou ler de novo, é um negócio absurdo. Né? Nós analisamos bem a situação, uma situação que só tinha um dia. E com tudo tão polarizado, mas já está polarizado nos últimos 300 anos. Contra o Império Russo, está polarizado nos últimos, sei lá, 5 séculos. De onde é que vocês tiraram essa ideia? A gente achou complicado e arriscado. Ok, arriscado. Então fala quem é que falou que ia ser arriscado. Foi a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo? Foram seguranças do SESC? Foi quem? Foi a própria Embaixada da Rússia? Pelo amor de Deus, dá a matéria direito, faz a declaração direito. Porque senão a gente fica pensando coisas aqui que já estão acontecendo no mundo afora contra pessoas que sempre atuaram contra a tirania, que é o caso do Fyodor Dostoiévski. E aí, na hora que ele vai ser o homenageado lá dos 200 anos de nascimento dele, não, passa para uma outra data, passa para uma outra data, passa para uma outra data. Que a coisa está polarizada. A coisa está polarizada, no caso do Brasil, desde 2013. Não vai passar. É esse tipo de postura que eu tenho. Não é que eu tenha pânico, morrendo de medo da coisa. Não é bem isso. Eu tenho um certo pé atrás com esse tipo de coisa pelo seguinte: você vai, de fato, misturar política com cultura, vai chegar uma hora que você vai ter que parar de fazer cultura. Cultura não é para você. Vai estudar geopolítica, vai fazer relações internacionais. Para de fazer arte. Porque a arte, meu amigo, os cães ladram e a caravana passa. Isso é arte. Os cães ladram, mas a caravana passa. Bota o festival para andar.
Se for uma questão de segurança, explica quem é que foi quem. A KGB, foi quem que falou que vai ter um atentado no festival? Fala. Porque senão a gente fica aqui olhando a situação da seguinte forma, quer dizer, vão interferir na cultura por causa de uma má gestão geopolítica ou uma questão geopolítica onde você vai esticando a corda até ela arrebentar e a gente como artista leva pior. Artistas ucranianos, por exemplo, que pararam de trabalhar. Os que estão fora da Ucrânia nesse momento, tentando mandar o dinheiro para dentro da Ucrânia para vestir a família de determinadas cidades e determinadas regiões. Temos uma questão humanitária. Acredito que os artistas na Ucrânia se sintam à vontade de fazer determinadas críticas à atitude do Putin. Meio óbvio, qualquer um faria. Mas, ok, fora do país, essa parte final da matéria do Leonardo Sanches ficou parecendo tipo, bom, já que as majors e o mundo da imprensa está polarizando e, obviamente, pendendo para o lado anti-Rússia e russofobia, e já tem bastante emissora de TV ao redor do planeta, Brasil e fora do Brasil, com uma russofobia absurda, que eles vão ter que se explicar no futuro como é que eles vão fazer algum tipo de reverência a Fyodor Dostoiévski. Vai ficar esquisito, né? Vai ficar estranho, eu acho. Com essa quantidade de russofobia, da onde mesmo? E aí você simplesmente deixa a tua atividade cultural na tutela da mídia ou das grandes corporações, que são feitas para lucrar. Embaixada da Rússia, SESC São Paulo e a CPC, o UMIS, não são entidades corporativas para ganhar dinheiro. Tanto faz. Põe o festival para andar. Põe o festival para andar. Tudo bem, quer mudar a data? Muda. Mas até 31 de dezembro, bota esse festival para andar. Porque boa parte da população não está abraçando essa ideia. Não está abraçando essa ideia de russofobia. E não está gostando do rumo das coisas. A entender o rumo das coisas, por causa de uma ação militar e política, acabar com a cultura, acabar com as artes. E se a maioria dos cineastas soviéticos são contra o Putin? Poxa, seria uma enorme chance para a imprensa polarizada do Brasil falar, bom, vieram dois, né, cineastas que vieram visitar aqui, homenagem e tal. De repente você puxa uma entrevista com esses cineastas e você acaba descobrindo, pô, eles são contra o Putin. 1-0 para a gente. Mas deixa o festival rolar. Porque se a gente for começar a atrelar esse tipo de assunto, gente, do jeito que a coisa tá rolando, desculpe, vai ficar estranho, tá bom? Prometi não mexer mais com coisas de guerra, né? Tinha prometido não mexer mais com coisas de guerra, mas apareceu essa matéria e eu tenho uma certa preocupação com esse tipo de assunto, tá? Porque esse tipo de assunto abre espaço, entendeu? Quando você recua desse jeito, dessa forma, quando você abre esse espaço, quando você dá esse recuo dado pelo Mosfilm, você abre espaço, por exemplo, para determinados representantes de casas legislativas estaduais que, em nome de ajuda humanitária e grandes movimentos políticos conservadores ou de direita, etc., fazerem o que fizeram na última semana passada, né? Nessa semana que passou, né? Em especial o deputado Arthur Doval, que fez o que fez na ida dele à Ucrânia. É exatamente quando você recua, quando a corporação bate o pé e você recua, que de repente você abre espaço para esse tipo de representação. Na verdade é um palavrão, tá, gente? Mas já que eu tô light, não vou xingar, não vou falar palavra, tá bom? Se você cede de um lado, alguém vai ocupar o espaço. E aí dá no que dá. Beleza, pessoal? Então, é isso. Estou aqui me despedindo de vocês. Que vocês tenham um excelente final de semana.
Estaremos na próxima sexta-feira para o nosso bate-papo, tá bom? E, enfim, gente, obrigado pela paciência de vocês. Beijo no coração e até a próxima.